Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje nós queremos tratar sobre um assunto importante, sobre a história da igreja, um assunto que nós vamos tratar por alguns vídeos aqui no canal. Mas antes de qualquer nada, o assunto específico desse vídeo será sobre alguns motivos de por que nós deveríamos estudar a história da igreja. A história da igreja, nós podemos associar vários motivos, porque que em quase todas as disciplinas que estudamos começamos por história, mas os assuntos que nós vamos tratar hoje, ou os motivos que iremos lidar hoje, é que estarão associados ao entendimento de muitos vídeos aqui no nosso canal. Por isso é que vamos começar por ali. E eu gostaria de dar 4 motivos de por que todo cristão deveria estudar a história da igreja. E o primeiro motivo é: a igreja não nasceu num vácuo. Isso significa que a minha denominação e a tua denominação não são a igreja. A igreja é uma instituição maior e a nossa denominação faz parte dela. A igreja não surgiu com o nosso pastor ou o nosso líder. A igreja começou lá há quase 2000 anos atrás com os apóstolos que receberam o evangelho das mãos de Jesus e passaram para outros homens. E esses outros homens que eles passaram também não foi o meu pastor nem o teu. Foram outros homens que lutaram, batalharam e deram suas vidas para que o evangelho fosse se espalhando. Então, de alguma forma, nós somos dependentes desses homens. Não somos a primeira geração de cristãos a crerem nas escrituras. Antes de nós existem muitos outros cristãos, muitos outros cristãos que escreveram comentários sobre as escrituras, pregaram sermões bíblicos, criaram grandes e belas confissões e declarações fiéis das escrituras. É como a frase do Isaac Newton: nós estamos sobre os ombros desses homens. Os judeus poderiam, de certa forma, clamar uma certa independência ao receber as escrituras judaicas, já que eles receberam por meio de anjos. Mas mesmo o desenvolvimento teológico das doutrinas foi um processo bem histórico. Assim também, os apóstolos receberam o evangelho de Jesus Cristo, passaram para outros homens. Então, tudo isso é com o objetivo de eu deixar algo bem claro. A nossa própria teologia passa pela contingência histórica. Nós somos dependentes de outros homens, nós somos dependentes de outros irmãos. A história destes irmãos são a nossa história, porque nós e eles fazemos parte todos de uma mesma igreja. A história da igreja é a nossa história. E aqui passamos para o segundo motivo, que é: estudar a história da igreja nos protege de heresias. É bem verdade o que os provérbios dizem, que não há nada debaixo do sol, nada de novo debaixo do sol, certo? Muitas das heresias que surgem hoje já surgiram bem lá no princípio da história da igreja, bem lá. Por exemplo, se aparece alguém que fala que, olha, que o pai e o filho, o pai é bem maior que o filho e que são de substâncias diferentes, olha, que isso já surgiu na era primitiva, o nome disso é arianismo. Então, lidar com a história da igreja nos faz, como nos protege, nos previne de adentrar nesse tipo de e acreditar nesse tipo de ensino. Aliás, para se defender desse tipo de ensino, para se proteger das heresias que viriam a surgir com o passar do tempo, os pais da igreja, ou seja, aqueles que foram os primeiros presbíteros lá da igreja nos primeiros anos, nos primeiros séculos da igreja, criaram certos credos para poder proteger a fé cristã de algumas heresias que viriam com certeza a surgir. Então, isso significa que nós não somos independentes para criar qualquer tipo de ensino no meio da igreja. E daqui passamos também para o terceiro motivo. O terceiro motivo é que, pela história da igreja, nós podemos aprender dos nossos heróis da fé. Nós podemos aprender daqueles irmãos que estão lá na frente e que passaram o evangelho para nós. Existem irmãos que de facto impactaram a igreja, irmãos dos quais são Policarpio, Irineu, Atanásio, Santo Agostinho, Tomás de Aquino e muitos outros homens que viveram para a glória de Deus. Nós podemos aprender com eles. As suas vidas podem inspirar nós igualmente vivermos para a glória de Deus. Nós podemos aprender pela história da igreja o quão difícil eles tiveram que enfrentar, como Deus os livrou de muitas situações complicadas e conflitantes no meio da história. E isso pode servir para nos inspirar e revigorar a nossa fé. E o quarto motivo e último, eu gosto de chamar de a corrente inquebrável. A corrente inquebrável é a crença que eu vejo nas escrituras. Pela história da igreja, nós também vemos isso. É como se existe uma linha invisível que liga os cristãos de todas as eras, né? Apesar das várias perseguições, heresias vindo de dentro e de fora da igreja, Deus preserva.
pela história da igreja, nós conseguimos ver claramente isso, que Deus preserva sempre um remanescente fiel à sua palavra, que se purifica, que se separa e que vive para proclamar o evangelho de Deus. Apesar dos embates e das barreiras, há sempre aquele remanescente fiel. E nós vemos isso em todas as eras, é incrível. E que os dá força para mais e mais confiar em Deus, porque de facto, como as escrituras dizem, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então Deus continua sempre salvando o seu povo, reunindo o seu povo em todas as eras até a nossa. Então é por isso que você deveria estudar a história da igreja. Por esses e muitos mais outros motivos. Então nós estaremos aqui fazendo um trabalho de traçar uma linha cronológica dos eventos principais da história da igreja. Vamos falar sobre a formação da igreja, a expansão da igreja, a deformação da igreja, a reforma da igreja, a igreja contemporânea. Então, fique ligado, nos acompanhe, se inscreva, deixe o teu like e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!